Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem e destravarem a queima de gordura. E na live de hoje eu vou revelar a forma certa de comer frutas para desinflamar e emagrecer. Eu sei que frutas são delicadas, tem muitas mulheres que têm medo de consumir as frutas porque acreditam que frutas engordam, fazem mal, inflamam, atrapalham o emagrecimento. Mas existe uma forma certa de consumir essas frutas para não inflamar o corpo e não atrapalhar o emagrecimento, tá certo? Então sejam todas muito bem-vindas. Coloquem para mim aqui no chat, por gentileza, meninas, se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem para mim aí, por gentileza. Estou recebendo muitos corações, muito 100%. Então acredito que esteja tudo certo. Só confirmem para mim se o áudio está bom, porque aqui a conexão estava oscilando um pouco, que está chovendo muito aqui onde eu moro. Caiu a luz agora há pouco. Aí eu falei, meu Deus, quer ver que não vamos ter live? Mas a princípio aqui as meninas estão dizendo que está tudo certo. Então vamos falar sobre as frutas. Antes de tudo, meninas, coloquem pra mim aqui no chat e me contem quem tem medo de comer frutas. Ai, obrigada, a Carol tá dizendo aqui que estou linda, muito obrigada. Estava gravando conteúdos durante toda a tarde para vocês, por isso que estou aqui bem arrumada para trazer os melhores conteúdos para vocês, tá? E aí, meninas, coloquem para mim aqui no chat quem já teve ou quem ainda tem aquele medinho de comer fruta, principalmente banana. Ai, Carol, eu não como banana de jeito nenhum, porque banana engorda, banana tem carboidrato, banana é muito calórica. Eu troco a banana por uma barrinha de cereal, mas eu não consumo porque eu tenho medo de engordar. Ó, a Vera tá dizendo aqui, ó, eu tenho porque sou diabética. A Luanda tá dizendo aqui, eu tenho. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, meninas, não tenham medo das frutas. Parar de comer frutas e ter medo das frutas por medo de engordar é um grande erro que as mulheres cometem. Aí o que elas fazem? Param de comer as frutas, que são alimentos riquíssimos em vitaminas, minerais, nutrientes, e ficam substituindo pelos alimentos que parecem saudáveis, mas no fundo não são. Aí o que acontece? Carol, eu não como uma banana, mas eu vou lá e como uma barrinha de cereal. Quem já fez isso? Ou eu não como uma banana porque banana engorda, mas eu vou lá e como um pacotinho daqueles snacks, sabe? Aquele salgadinho que se dizem saudáveis. Quem já fez isso? E esse é o maior erro que vocês podem cometer. As frutas, elas são alimentos maravilhosos e elas precisam estar na nossa rotina alimentar. Carol, mas eu sou diabética, eu tenho muito medo de comer fruta por causa do índice glicêmico e tarararará. Precisamos nos preocupar com relação a isso? Sim, principalmente quem é diabético. Por quê? Quem é diabético precisa controlar os níveis de glicose no sangue, certo? Se você consome qualquer alimento que tenha, né, uma quantidade um pouco maior de açúcar, seja ela glicose ou frutose, que é o açúcar da fruta, a tendência é que essa glicose, né, esses níveis de glicose no sangue subam, e para quem é diabético isso é muito ruim. É só para quem é diabético que é ruim? Não, para qualquer pessoa, na verdade. Qualquer pessoa que toda vez, mesmo que essa pessoa não seja diabética, e ela tenha vários e vários picos de insulina durante o dia, isso não é bom. Por quê? Porque isso acaba, quando a gente tem muitos e muitos picos de insulina durante o dia, isso acaba fazendo com que o nosso corpo perca a sensibilidade à insulina e a gente vai se tornando resistente a ela, tá? Insulina, para quem não sabe, é um hormônio que é liberado pelo nosso pâncreas, certo? Ele é produzido e liberado pelo nosso pâncreas. É um hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no nosso sangue, certo? Quando a gente tem tá sempre com a glicose alta, e fica tendo aqueles picos de insulina o tempo todo,
o nosso corpo ele vai se tornando resistente à insulina. E isso, por que isso é perigoso? Porque é um pezinho pro diabetes, ó, igual a Carol tá dizendo aqui, ó, eu estou pré-diabética. Pré-diabética é um estado de resistência à insulina, é um pezinho pro diabetes. O pré-diabetes, que é essa fase de resistência à insulina, ele ainda é reversível. Ele é reversível, né? Ou seja, se vocês melhorarem a alimentação e utilizarem essas técnicas aqui que eu vou ensinar vocês durante essa live, essa resistência é reversível, essa sensibilidade volta, melhora, né? Sensibilidade à insulina e é reversível. Agora, uma vez que se torna essa resistência à insulina, se torna um diabetes, aí não tem mais o que fazer. Por quê? Uma vez diabética até morrer. O diabetes, ele é uma doença que não tem cura, ele só tem tratamento, beleza? Muito bem. Certo. Então, agora, Carol, você já me falou que quem é diabético ou qualquer pessoa em geral, não é bom ficar toda hora tendo esses picos de insulina, porque isso gera uma resistência. E isso faz com que essa resistência à insulina faz com que o nosso corpo aumente demais a liberação desse hormônio e fique cada vez produzindo mais e mais e mais insulina, e isso acaba sendo prejudicial para o processo de emagrecimento. Por isso que devemos sempre evitar que a glicose, os níveis de glicose no nosso sangue fiquem sempre altos, certo? Então, Carol, eu preciso ter medo das frutas? Nem se você for diabética. O que vocês precisam é saber consumir essas proteínas da forma certa. Para quê? Quando você consuma, né, vocês consumam essas frutas, essa glicose não suba, os níveis de glicose não fiquem subindo o tempo todo e não aconteçam esses picos de insulina várias e várias e várias vezes durante o dia, tá? Muito bem, então vocês já aprenderam aqui comigo que frutas, pelo amor de Jesusinho, se vocês tinham medo das frutas, a partir de hoje, dessa live, ninguém mais vai ter medo de frutas, certo? As minhas alunas lá do meu método de desinflamação e emagrecimento, elas comem fruta o dia todo. Mais de uma porção de frutas por dia. Por quê? Elas sabem consumir da forma certa. Entenderam? Elas sabem consumir com que elas precisam consumir essas frutas para não ter esses picos de insulina. E aí elas recebem todos os nutrientes dessas frutas, vitaminas, minerais, fibras. As frutas são riquíssimas em fibras, tá? Frutose, que é o açúcar da fruta, não dá cirrose, não dá problema no fígado, como eu já vi várias e várias pessoas falando sobre isso. Não é, isso é um mito, tá? Isso não existe. As frutas, elas são muito saudáveis e se vocês querem desinflamar e emagrecer, vocês não podem deixar de consumi-las. Combinado? Então, a partir de hoje, ninguém mais vai ter medo de fruta, nem da banana, que é a tão temida, né? Ai, a banana, porque a banana, porque a banana. Não, a banana é uma fruta maravilhosa e ela pode sim ser consumida. Porém, existe uma forma certa de consumir essas frutas para evitar justamente esses picos de insulina, principalmente no período da manhã, no período do café da manhã, que é quando a gente está em jejum completo, né? Nós passamos aí horas e horas em jejum. E aí, quando a gente vai quebrar o jejum, se a gente quebrar direto com carboidrato de alto índice glicêmico, só para vocês entenderem, meninas, o índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quanto mais alto esse índice glicêmico, mais rápido esse açúcar é liberado, que daí causam o quê? Os picos de insulina, certo? Então vejam, vocês estão lá em jejum de várias horas, porque passaram a noite toda, né, sem comer. E aí a primeira coisa que vocês fazem é consumir lá um carboidrato de alto índice glicêmico, seja ele uma fruta ou seja ele um outro tipo de carboidrato. O que vai acontecer? Pico de insulina na hora. Isso é bom? Não. Como que a gente faz para evitar que isso aconteça? Antes de consumir lá a fruta, vocês vão sempre quebrar o jejum, vão sempre comer uma proteína antes. Então, ao invés de começar, porque normalmente o que a maioria das pessoas fazem? Primeira coisa que come lá no café da manhã é a fruta
ou é o pãozinho com margarina, e aí depois come lá um ovo, ou sei lá, alguma outra coisa. E esse processo tem que ser feito exatamente o contrário. Primeiro os ovos e depois as frutas. Por quê? As proteínas em geral são um tipo de macronutriente de difícil digestão. Ele é um macronutriente que o nosso corpo ele precisa trabalhar muito para metabolizar essa proteína. Então, quando a gente consome, por isso que a proteína é um macronutriente que nos dá muita saciedade, porque você come e o corpo ele precisa trabalhar muito para metabolizar essa proteína. Então, as proteínas reduzem o índice glicêmico dos carboidratos, sejam eles quais forem, mesmo um carboidrato branco. Se você consumir com proteína, a sua glicose não vai subir. Por isso que quem é diabético não precisa excluir, não precisa e nem deve. Porque quem é diabético, principalmente insulino dependente, que são diabéticos que fazem uso de insulina, né, para controlar a glicose, se vocês restringirem demais os carboidratos, vocês podem ter muita hipoglicemia. Isso também é perigoso. Não sei se quem já ouviu falar aí para as meninas que são diabéticas. Porque eu tava lá, daí fiquei muito tempo sem comer, daí eu passei mal, caí e desmaiei. Do nada. Quem já passou por isso? É normal, porque quando a gente tem hipoglicemia, o que é? Quando os níveis de glicose no nosso sangue caem, eles ficam muito baixos. E aí o que acontece? Mal-estar, tontura, desmaio, isso também não é bom. Então, os diabéticos não devem cortar carboidratos e sim aprender a comê-los da forma certa, sejam eles quais forem. Diabético pode comer pão? Pode. Olha aí, ó. Até fogos de artifício. Ai, meu Deus, quando a gente fala de carboidrato, até fogos de artifício aparecem aqui. Diabético pode comer pão? Pode. Diabético pode comer banana? Pode. Diabético pode comer pão branco? Pode. Só que, obviamente, em uma quantidade reduzida, né? Qualquer pessoa, na verdade, não deve consumir nada em excesso. Tudo que é consumido em excesso vai atrapalhar o emagrecimento e pode prejudicar, de certa forma, a saúde. Mas se consumidos da forma certa, não vai ter problema. Nem pro diabetes, nem pro emagrecimento. Tá? Então, como que vocês vão fazer para consumir essas frutas para evitar esses picos de insulina, principalmente no período da manhã, período lá de cafezinho da manhã, que é um período de quebra de jejum? Primeiro, comece com as proteínas. Com o ovinho mexido. Carol, eu não como ovo mexido. Tá tudo bem. Substitui por um iogurte natural, um kefir, sei lá, uma pastinha de atum, uma pastinha de grão de bico para quem não come nada de origem animal, nenhum tipo de proteína de origem animal, um tofu para quem também não come, também pode ser, é uma boa fonte de proteína. Uma proteína texturizada de soja em forma de pastinha também funciona. Então, primeiro come lá a proteína vai ajudar na saciedade também. Então, ao invés de vocês irem lá antes e comerem 3, 4 porções de frutas e mais pão e mais não sei o quê, quando a gente começa o café da manhã com a proteína, além de evitar esses picos de insulina, primeira coisa que acontece, aumenta a saciedade. Então, vocês consomem um volume de carboidrato menor, entenderam? Olha o pulo do gato. Então, primeiro começa lá com os ovinhos mexidos ou com qualquer que seja proteína. Eu falo dos ovos, é que assim, ó, toda vez que eu coloco um conteúdo, que eu vou falar de uma fonte de proteína, é óbvio que eu vou falar primeiramente os ovos, porque são as proteínas mais fáceis de achar, é a proteína que normalmente a maioria das pessoas comem, é a proteína mais barata que tem, em qualquer lugar você compra, então fica muito mais fácil. Mas aí eu recebo lá uma chuva de comentários. Carol, mas eu não consigo ver ovo. Porque eu odeio ovo. E aí, o que eu posso fazer? É só substituir por outra fonte de proteína. Como eu falei aqui, pode ser lá um iogurte natural, pode ser um kefir, pode ser uma pastinha de grão de bico, para quem não come nada, né, de origem animal, um tofu, uma pastinha de proteína texturizada de soja, atum, pode ser qualquer fonte de proteína, tá bem? Mas o importante é que vocês sempre comecem a refeição com a proteína.
Comeu a proteína, já está parcialmente saciada, aí sim vocês seguem com o restante, tá bem? Aí pega lá uma porçãozinha de fruta. Ah, Carol, pode ser melancia, melancia tem alto índice glicêmico, meu Deus do céu, socorro. Pode. Depois que você comeu a proteína, tá tudo bem, mesmo que seja a melancia que tem o alto índice glicêmico. Mesmo que seja até uma fatia de pão, tá tudo bem, a glicose não vai subir, justamente pelo consumo que vocês fizeram antes da proteína, certo? Beleza, Carol, aí você me falou que tem um outro pulo do gato para consumir aí com a... Olha, ó, os corações. Tem um outro pulo do gato para consumir junto com as frutas, que ajuda ainda mais na saciedade e a reduzir ainda mais o índice glicêmico delas. Tem mais alguma coisa? Sim, se chamam fibras. Adicionar um tipo de fibra junto com essas frutas. Qual fibra, Carol? Pode ser uma linhaça, uma chia, inclusive essas são as duas fibras que eu mais gosto, né? Uma das duas que eu mais gosto, porque elas são, além de ajudarem na saciedade, elas também ajudam no funcionamento do intestino. Então, para aquela mulher que está extremamente inflamada, sofrendo, com a barriga estufada, estômago alto, intestino que não funciona, essas duas fibras ajudam muito. E, além de tudo isso, elas ainda têm um poder anti-inflamatório, porque elas são ricas em um tipo de ácido graxo essencial que o nosso corpo não produz, chamado ômega 3. Quem já ouviu falar aí de ômega 3? Ah, porque ômega 3 é bom, porque ômega 3 é bom. Ele é um tipo de gordura saudável, que normalmente a gente não consome. Isso aqui é só suplementar, né? Ah, pensa em ômega 3, já que é direto o suplemento. Na maioria das vezes nem há necessidade. Você pode consumir alimentos que sejam fontes de ômega 3 para bater as quantidades diárias, como por exemplo, chia e linhaça. São fontes de gorduras boas, riquíssimas em ômega 3, poderosíssimo anti-inflamatório. Entenderam? Além de ajudar no trânsito intestinal, além de ajudar na saciedade. Então, olha quantas coisas boas essas fibras têm. Ajudar a reduzir o índice glicêmico das frutas, né, dos carboidratos em geral. Então, eu adoro essas duas fibras, tá? E gosto muito também de uma fibra chamada psyllium. Quem já ouviu falar nessa fibra aí? Quando eu falo em psyllium, todo mundo me pergunta que tipo de fibra é essa? Onde que acha? É um tipo de fibra muito fácil de achar, vocês encontram em qualquer casa de produtos naturais. E ela é muito boa, por quê? Porque ela ajuda muito no trânsito intestinal. Ela é rica em ômega 3? Ela é uma poderosa anti-inflamatória? Não. Chia e linhaça, sim. Psyllium, não. Porém, o psyllium, ele tem outros benefícios. Ele ajuda muito na saciedade, porque ele forma uma espécie de gel no nosso estômago. Então, quando você consome ela, sabe quando parece que vira uma capa lá dentro do estômago? Isso ajuda muito a diminuir a fome. Então, para aquelas mulheres que têm muita vontade de comer doce, que têm um apetite muito grande, que não conseguem parar de comer, o psyllium é o ideal. O ideal. Porque o poder de saciedade que o psyllium oferece é muito grande. É maior do que talvez todas as outras fibras. Principalmente se vocês diluírem ele em água. Dilui lá uma colher de sopa de psyllium em um copo de água, mistura lá e toma antes de uma refeição para vocês verem como vocês vão ficar saciados. Se vocês iriam lá comer um pratão gigantão, cheio lá de carboidrato, vocês vão conseguir comer meio, porque o poder de saciedade dele é muito grande, justamente porque ele forma esse gel. Quando vocês hidratam ele, misturam com água, se vocês não colocarem uma quantidade grande de água, ele chega a virar uma pasta que tem que comer de colher. Ele vira um gel mesmo. E isso ele forma dentro do nosso estômago. Então, olha como o poder de saciedade do psyllium é poderoso. E além de que, por ser uma fibra, também ajuda a reduzir o índice glicêmico. Então, todas as vezes, vai comer uma fruta, come com uma fibra junto. Carol, qual que é melhor? Chia, linhaça ou psyllium? As três são boas. Ah, posso misturar as três juntas? Não recomendo, não há necessidade disso. Consuma em cada refeição uma. No café da manhã, come o psyllium. Aproveitem aquelas refeições que vocês sentem mais apetite, mais fome. Ai, pra mim, no meio da tarde é o período que eu mais sinto fome. Deixa para consumir o psyllium no período da tarde, porque ele dá mais saciedade. Então, vai começar um lanchinho, primeiro a proteína,
depois a fruta com a fibra junto. É um lanche perfeito. Não vai dar pico de insulina, não vai alterar os níveis de glicose no sangue, não vai atrapalhar o emagrecimento, não vai engordar jamais. Pelo contrário, vai só trazer benefícios. Muitos micronutrientes, muitas vitaminas, muitos minerais, muitas fibras que são absolutamente fundamentais para o processo de desinflamação e emagrecimento. Só que, meninas, lembrando, isso aqui também é muito importante. Todas as vezes que nós vamos consumir fibras, seja elas quais forem, precisa tomar bastante água. Ponto. Não tenho que questionar. Por quê? Se vocês consomem bastante fibra e não tomam água, o que vai acontecer? Ao invés de ajudar no trânsito intestinal, vai travar. Que nem toda vez que eu falo do psyllium, sempre vem alguém falar: eu tomei psyllium e eu fiquei cheia de gases. Eu tomei psyllium e meu intestino travou. Porque eu não tomo água. Aí não adianta. E não só o psyllium, como qualquer fibra. Se não tomar água, não vai funcionar. Não vai ter o efeito necessário. Então, fibra sim, mas precisa tomar água junto. Combinado? Então, meninas, recapitulando tudo que conversamos por aqui. Frutas não são vilãs, são maravilhosas e precisam ser consumidas no processo, certo? Vocês não vão mais cometer esse erro de ter medo das frutas nem da banana. Pelo contrário, vão comer com consciência tranquila. Porém, vão comer da forma certa. Como? Sempre começando primeiramente pela proteína, seja ela qual for, não independente, ovo, frango, peixe, atum, qualquer uma, tá? Primeiro a proteína e depois vocês seguem lá junto com a frutinha e colocar uma fibra junto. Pode ser uma linhaça, pode ser uma chia e pode ser o psyllium. Essas são as 3 que eu gosto mais e que eu recomendo, porque na minha visão são aquelas que contribuem mais para a saciedade e melhoram a questão da desinflamação. Combinado? Muito bem, podem ir mandando aí as perguntinhas que eu vou respondendo, tá? Deixa eu voltar desde lá do início. E meninas, não liguem, porque eu não enxergo direito essas letras pequenas, tá? Então, tem que chegar bem pertinho aqui. Mas podem ir mandando que eu vou respondendo, tá bem? Tá, Carol, tô pré-diabética. Preocupante, Carol, precisa cuidar. A Sandra dando olá. Olá, Sandra. Boa noite aqui. Vamos lá. A Sandra tá falando aqui, ó. Oi, Carol, torrada com pasta de amendoim no café da manhã é bom para emagrecer? De forma alguma. Na verdade, Sandra, esse café que você tá me falando aqui, eu não recomendo para emagrecimento de forma alguma. Por quê? Veja lá, torrada. O que é torrada? É um pão branco torrado. Essas torradas que vem torrada multigrãos, torrada integral, se diz integral, mas no fundo não é, tá? Como que a gente faz para saber? Eu vou ensinar vocês aqui a não serem mais enganadas pela indústria. Para vocês saberem se aquele alimento é realmente integral, o que vocês têm que fazer? Olhar no rótulo, a lista de ingredientes. Essas torradas que se dizem as multigrãos, integral, patati patatá, vai na lista de ingredientes para vocês verem. O primeiro ingrediente é sempre farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que é isso? Farinha branca. Ou seja, por que tem que olhar sempre a lista de ingredientes? Porque existe uma lei, né? Existe um órgão que regulamenta essas leis de rotulagem, onde todos os alimentos comercializados têm que ter um padrão, certo? Na hora de montar lá a rotulagem deles. Então, vocês já perceberam que todo alimento tem a lista lá de informações nutricionais, quantidade de calorias, de carboidrato, de gordura, de sódio, de fibra e barará. E tem a lista de ingredientes.
A lista de ingredientes é padrão para todos os alimentos, tá? Todos são descritos da mesma forma. Isso é uma lei, inclusive os órgãos batem muito em cima disso. Eles pegam, fazem lá as vistorias e se as empresas não estiverem de acordo, eles são multados, tá? Então existe um órgão, né, que regulamenta tudo isso e que fiscaliza também. Muito bem. Primeiro ingrediente é sempre aquele que tem em maior quantidade no alimento. Ou seja, se você pega lá uma torrada e você vê que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro ou ácido fólico, é porque naquela torrada é muito mais a base de farinha branca do que de integral. Ela tem uma porcentagem muito maior. Ou seja, é a base de farinha branca, certo? Carol, mas isso significa que eu não posso comer a torrada branca, mais a base de farinha branca no café da manhã? Pode, desde que vocês saibam consumir da forma certa. Para não acontecer esses picos de insulina que eu falei. Como que a gente faz isso? Colocando uma proteína. Então vai comer a torradinha lá, tá tudo bem, mas come com ovo mexido junto. É assim que você reduz o índice glicêmico do carboidrato. Aí tem problema comer um pão branco? Não. Tem problema comer uma torrada à base de farinha branca? Não. Desde que consuma junto uma proteína. Carol, mas a pasta de amendoim é fonte de gordura boa. A gordura boa também não reduz o índice glicêmico dos alimentos? Não coma proteína. Porque o poder de saciedade de uma gordura boa é muito menor. E aí que é o problema. Por mais que a pasta de amendoim seja uma fonte de gordura boa, primeiro que não vai dar tanta saciedade, primeiro que não vai reduzir o índice glicêmico igual a proteína, e tem um detalhe, elas são extremamente calóricas. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas morrem de medo do tal do carboidrato, mas eu não sei por que as pessoas têm tanto medo, só porque ele tem essa questão do açúcar, liberar açúcar na corrente sanguínea, mas isso não é um problema, desde que seja feito da forma certa. Agora, em quantidade de calorias, só para vocês entenderem, 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Ou seja, as gorduras têm mais do que o dobro da quantidade calórica do que um carboidrato, uma proteína. Isso é um problema? Não, porque nós precisamos sim consumir gorduras boas, mas numa quantidade menor, porque senão extrapola a quantidade calórica que a gente precisa consumir para entrar em déficit calórico. Déficit calórico nada mais é do que você gastar mais calorias do que consome. É dessa forma que a gente emagrece. Porque se você estiver consumindo e gastando na mesma proporção, você não emagrece. Ou se você estiver consumindo mais do que gasta, você vai engordar. Não tem segredo, é matemática pura, tá? Então a gente precisa consumir, porque veja, uma colher, lá uns 15 gramas de pasta de amendoim, que é pouquinho, tem uma quantidade calórica enorme. Então, aí o que vai acontecer? Você vai consumir um carboidrato branco, uma quantidade calórica grande ali da pasta de amendoim e vai ter pico de insulina do mesmo jeito. Então, eu não recomendo. Não colocaria isso no meu café da manhã e não indicaria de forma alguma, tá? Eu colocaria, quer comer a torradinha? Ou mesmo pão? Carol, eu quero comer pão francês de manhã. Tem problema? Não. Mas consuma com a proteína junto e fibras, tá? Se possível. Coloca ali um ovinho mexido, uma rúcula, uma alface. Eu adoro, né? Tem pessoas que não gostam, mas eu adoro. Aí ficou o café da manhã perfeito. Combinado? Muito bem. Ai, gente, eu tenho um ranço dessas pastas de amendoim, mas eu tenho um ranço, sabe por quê? Porque tudo bem que é uma fonte de gordura boa e tal, mas as pessoas, a indústria vende isso como se fosse um alimento fit, um alimento para emagrecer, e não é. A quantidade calórica que tem em uma colherzinha pequena de 15 gramas de pasta de amendoim é enorme. Então precisa cuidar, não é um alimento para você ficar consumindo diariamente para o processo de emagrecimento. Mas eu vou falar, meninas, isso não é culpa de vocês, isso é culpa da indústria, que fica plantando coisinhas lá na nossa cabeça que na verdade não são. Eles fazem isso por quê? Porque eles querem vender.
E aí eles falam, né, a mesma coisa, aquele biscoito fit, salgadinho fit, aquilo ali de fit e de saudável não tem nada. É só uma enganação da indústria. Então, vocês precisam ter o conhecimento. Por isso que eu trago tanto conteúdo aqui, ensino vocês a olharem rótulo, a identificarem, a entenderem o que é, o que não é, justamente para que vocês não sejam enganadas, tá bem? Sandra, tá. E se eu continuar tomando café de manhã com açúcar, não vou conseguir desinflamar? Olha, o açúcar, ele é altamente inflamatório, certo? Se você falar pra mim, Carol, eu tomo um café com um pouquinho de açúcar, uma colherzinha de café de açúcar, isso não vai ser capaz de fazer você engordar ou inflamar o seu corpo. Agora, o problema é a quantidade. Ah, Carol, eu tomo 10 cafés por dia com 2 colheres de chá cheias de açúcar. Aí sim. Ou então, eu tomo um cafezinho, mas com 2 colheres de sopa de açúcar. Então, o que vocês têm que entender é assim, ó. Para desinflamar e emagrecer, não existe alimento proibido. Existe forma e frequência com que você consome. Se você consumir lá uma pequena quantidade de açúcar, não vai ser responsável por inflamar o seu corpo e atrapalhar o emagrecimento, fazer vocês engordarem. Agora, se consumir em grande quantidade, aí sim vai atrapalhar, tá bem? A Rê tá perguntando aqui, ó, mas eu posso comer o pão com ovo juntos ou tem que ser separado e o ovo primeiro? Não, aí você pode comer junto. É que, assim, eu falo de comer antes da fruta porque você não vai comer ovo e fruta misturado, né? É estranho, não combina. Então aí você ou começa por um ou começa por outro. Então aí, no caso, começa pelos ovos. Agora, se for comer o pão junto com os ovos, não tem problema nenhum. Porque você vai comer ali, vai metabolizar tudo junto e não vai ter pico de insulina da mesma forma, tá? Aí não tem problema. Agora, com a fruta misturado, acho que não deve ficar bom, não. Eu não gosto, pelo menos. Vamos lá, a Gi tá perguntando aqui, ó. É verdade que aveia é proteína e equilibra esses picos? Olha, a aveia, ela é uma fonte de carboidrato, só que ela tem uma quantidade proteica razoável. É igual aos ovos? Não. Ela é um tipo de fibra, um tipo de carboidrato que tem uma quantidade proteica um pouquinho maior. Qual é o grande problema da aveia? E a gente precisa cuidar. Ela é fibra, ela não vai dar pico de insulina. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ela tem uma quantidade grande de carboidrato por porção. Então, se você consumir lá carboidrato, com mais carboidrato da aveia, com mais do que, vai ficar uma carga de carboidrato muito grande. Porque isso também é um erro. As pessoas acham que porque a aveia é saudável, pode comer 3, 4, 5 colheres de sopa de aveia com banana. E não é assim. A aveia, ela é calórica. Então, precisa cuidar. Por isso que, normalmente, quando eu vou indicar fibra, eu não indico aveia. Porque daí, senão, fica uma concentração de carboidrato muito grande naquela refeição. Então, eu prefiro colocar lá uma chia, uma linhaça, que são gorduras boas, né? Em quantidades pequenas e também são ricas em ômega 3. Na minha opinião, é o que faz mais sentido. Só que, claro, Carol, eu adoro aveia. Posso comer eventualmente? Pode, sem problema nenhum, desde que não seja em grande quantidade. Tá tudo certo. Muito bem. A Vera, pode comer castanhas também para quebrar o jejum? Vera, castanhas é o mesmo esquema da pasta de amendoim. Gorduras boas podem ser utilizadas para quebrar jejum. Só que ela não vai te dar a saciedade que a proteína te dá. E ela também não vai ser tão eficiente quanto a proteína. Então, se você me perguntar, Carol, você recomenda quebrar jejum com oleaginosas? Gente, vocês já experimentaram comer 3 castanhas num lanche, num café da manhã? Vocês acham que isso dá saciedade? Se alguém, eu juro pra você, é que eu sou nutricionista, mas se eu não fosse, e eu fosse numa nutricionista, e a nutricionista mandasse eu tomar de café 3 castanhas, eu ia quebrar a cara dela. Juro pra vocês. Porque não dá saciedade nenhuma. Aí veja, eu vou lá, vou quebrar o jejum com as castanhas, e depois vou comer o quê? Pão. Não vai dar saciedade. Meia hora depois vocês já vão estar caçando o que comer. Entenderam? Então, não gosto de quebrar jejum com castanhas. Não gosto de colocar as oleaginosas no meio da tarde como um lanchinho. A não ser que seja um complemento. Aí sim.
Eu gosto de colocar mais as oleaginosas quando? Antes de dormir, como uma estratégia antes de dormir, que é assim que eu ensino lá as minhas alunas, no meu método de desinflamação e emagrecimento, é assim que eu ensino. Elas comem gordura boa, a não ser, eu tô falando gordura boa das oleaginosas, tá? Não das fibras ali da chia linhaça. Antes de dormir. Aí eu faço ali elas fazem um lanchinho rico em proteínas e gorduras boas, porque gorduras boas antes de dormir incentivam, tá? Elas induzem a produção dos hormônios que ajudam no emagrecimento, como por exemplo testosterona, GH. A gordura boa tem essa função. E aí, como já é um período próximo do horário de dormir, né, que daí você já não tá com tanta fome, então eu sempre coloco uma proteína, porque a proteína também ajuda na construção muscular, ajuda a aumentar o gasto calórico no período noturno, porque quando a gente consome uma proteína antes de dormir, a tendência é que o nosso corpo trabalhe a noite inteira para metabolizar aquilo ali. Consequentemente, aumenta o gasto calórico no período da noite quando vocês estão lá dormindinho, sem se mexer, sem fazer nada. Porque algumas mulheres acham que a gente só gasta calorias quando a gente está fazendo atividade física. E não. O nosso corpo gasta calorias durante todo o dia, que a gente chama de metabolismo de repouso, né? É taxa metabólica basal ou metabolismo de repouso, que é as calorias que o nosso corpo gasta durante todo o dia. Mesmo quando eu tô aqui, ó, tô sentado, meu corpo tá gastando calorias. Quando eu tô dormindo, ele tá gastando calorias. Só que existem algumas estratégias que aumentam esse gasto calórico nesses momentos. Por isso que eu gosto de usar, né, de formas específicas. Mas não gosto de quebra de jejum com oleaginosas, com nenhum tipo de gordura, na verdade. E não gosto de colocar elas de forma isolada durante o dia, porque não dá saciedade, é uma quantidade calórica muito grande, zero saciedade, e dali a pouco, e assim, outra coisa, as mulheres acham que é oleaginosa, porque é saudável, pode comer a rodo. Aí pega um saco desse tamanho de oleaginosa e ó, o dia inteiro. Castanha, não sei o que, é igual aquelas frutinhas secas, né? Acho que é fruta seca não tem caloria. E tem, meninas, são alimentos extremamente calóricos, que se consumidos em excesso, apesar de serem saudáveis, vão atrapalhar o processo. Beleza? A Vivian, essa Nutri é top. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom. Fico feliz que vocês gostam do meu conteúdo. A Rê tá falando aqui, ó. Estou tomando Psyllium todos os dias. Está ajudando muito no meu intestino. Inclusive, tomei agora porque estava com fome. Aí ajuda a esperar para jantar. Perfeita. O Psyllium, ele ajuda exatamente, ele funciona exatamente para isso. Para controlar os níveis de fome. Porque ele forma essa espécie de gel. Então, quando você toma lá o Psyllium misturado com água, ali um pouquinho antes da refeição, quando você vê que tá naquele morta de fome que vai comer até as paredes, ele ajuda. Porque ele forma esse gel no estômago, e isso aumenta a saciedade e reduz a probabilidade de vocês comerem em excesso. E ajuda no intestino também, é uma maravilha. Nossa, uma maravilha. A Regi tá perguntando aqui, ó. Linhaça tem que ser em farinha ou pode guardar? Olha, Regi, o ideal é que você triture na hora, tá? Porque quando você tritura e você deixa muito tempo, ela vai meio que perdendo os nutrientes, tá? O que você pode fazer pra manter? Pra não ter que ficar triturando todo santo dia, né? Porque ninguém tem tempo pra isso. Vai lá, pega toda a linhaça que você comprou, tritura e congela. E aí você vai descongelando aos poucos, tipo, o tanto que você vai usar durante o dia. E assim você vai fazendo, porque congelado ela mantém as propriedades, tá? Muito bem. Estou colocando linhaça no meu café da manhã, aí posso beber água logo após, porque sempre espero 40 minutos a 1 hora para beber água depois das refeições. Isso não tem influência nenhuma. Gente, tomar líquido durante as refeições não engorda. O que engorda é o tipo do líquido que você consome. Se você consumir lá muito suco, refrigerante, nananã, aí sim. Mas tomar água não engorda, a água não tem calorias, não tem como engordar durante as refeições. Só engorda aquilo que tem calorias. Se não tem calorias, não vai engordar. O que pode atrapalhar um pouco? Na questão da digestão, né? Então, às vezes, algumas pessoas, quando tomam o líquido junto com os alimentos, dificulta um pouco a digestão. E isso faz com que ela se sinta um pouco estufada, empachada, fica com aquela digestão lenta. Isso sim. Agora, engordar, não.
Então, o fato de você tomar água durante ou depois do consumo da fibra não muda nada, tá? Vai atrapalhar ou melhorar, isso não muda nada, tá? Rose tá dizendo aqui, ó. Mas quando for tomar o iogurte, pode colocar a fruta junto no café da manhã? Sim, pode, sem problema nenhum. Inclusive, é uma tática maravilhosa, né? Porque o iogurte que eu falo, meninas, que é o bom, que é o saudável, que inclusive é uma fonte de probióticos naturais, é o iogurte natural. Não é aqueles iogurtes lá cheio de coisa misturada, tipo Activia, não. Iogurte natural. E de preferência o que tem apenas 2 ingredientes na composição, que é uma excelente fonte de probiótico, ele é uma excelente fonte de proteína, baixíssimo em calorias, esse sim, tá? Aí você pode misturar não só a fruta picadinha junto, para dar um gostinho, né? Porque esses iogurtes não é todo mundo que consegue comer, porque ele é bem azedo. Então, coloca ali uma banana, que é mais docinha, um mamão, que vai melhor, e aí você coloca a fibra junto, ou a linhaça, ou a chia, ou o psyllium. Café da manhã perfeito, tudo misturado de uma forma só, tá? Ana, boa noite, Ana. Berenice, boa noite. A Carline, como pão com ovo, ótimo. Café da manhã, ótimo. Eu só incluiria ali uma porçãozinha de fruta junto e com a fibra para melhorar o aporte de fibras e micronutrientes, porque só o pão com a proteína, ele não tem uma quantidade boa de micronutrientes. Micronutrientes a gente só consegue ingerir através de frutas, fibras e tudo mais. Aí eu colocaria aí pra completar esse café. A Nilce tá perguntando aqui, tem a quantidade de psyllium diariamente? Olha, Nilce, eu não tenho como te falar a quantidade exata, porque eu não sei o que você come durante todo o dia, tá? Então não tem como mensurar, você tem que comer X. Não, isso depende de tudo que você come ao longo de todo o dia. Mas ali, coloca lá, cada vez que você vai, café da manhã, lanche da manhã e lanche da tarde, vamos dizer assim. Alterna com as fibras. Uma vez psyllium, uma vez linhaça e uma vez chia. Uma colherzinha de sopa rasa é o suficiente. Olha lá, ó, a Nilce aqui, ó, não gosto de ovo. Tem algum alimento que pode... Todo mundo fala isso. Tem algumas pessoas que têm um pouco de aversão mesmo, e tá tudo certo, é normal. Tem como substituir, sim. Você pode usar o iogurte natural, kefir, atum, pastinha de grão de bico, tofu, pra quem não come nada de origem animal, proteína de origem animal. Pastinha de grão de bico também é super fácil de fazer, tem várias receitinhas excelentes na internet. Você pode substituir por qualquer uma dessas fontes de proteína, não precisa ser os ovos em si. Pode ser uma pastinha de frango pra quem gosta. Eu não gosto de comer isso logo cedo, né? Mas tem gente que gosta, então tá valendo. Frango ou atum, né? Pastinha de frango ou atum, tá. Ó, a Ana tá dizendo aqui, ó, sou magra e estou na menopausa. Manhã como ovo mexido, maçã com canela, cozida, raízes e café. À noite, vitamina de aveia, chia, frutas vermelhas, banana, abacate e açaí. Não gosto de jantar à noite. O café da manhã, ok, beleza, um café da manhã ótimo, eu só incluiria uma fibra aí junto para melhorar aporte de micronutrientes. À noite, vitamina de aveia, chia, frutas vermelhas, banana e abacate e açaí. Depende do teu objetivo, né? Você falou que já é magra, então pelo jeito seu objetivo não é emagrecer. Porque se for emagrecer, não indico essa vitamina. Veja, tem banana, tem abacate, tem açaí, tem muito carboidrato, pouquíssima proteína, porque não tem nada de proteína, talvez só tenha o leite aqui, né? Mas é pouco. Muita gordura, muito carboidrato e pouca proteína. Eu colocaria de uma forma diferente. Mas é o que eu te falei, se você já é magra e o seu objetivo não é emagrecer, mas mesmo que você já seja magra, precisa de uma proteína aí junto. Porque aí tudo bem, bastante carboidrato, bastante gordura, ótimo, mas precisa ter proteína, porque sem a proteína não tem desenvolvimento muscular, não tem construção muscular, tá? Mas pra quem quer emagrecer, não indico esse jantar de forma alguma. Assim, extremamente calórico e pouca proteína. Tenho sérios problemas com doce, já tomei vários remédios para emagrecer. Não entendi a sua pergunta, Kate. Não entendi o que você gostaria de saber exatamente sobre esse assunto. Não entendi muito bem. Ó, a Sandra tá dizendo aqui, ó. Fazem 2 semanas que não como açúcar e já perdi 3 centímetros de cintura e eliminei o quilo.
Que bom, Sandra, graças às suas dicas. Que maravilhosa, parabéns, parabéns. Uau, vocês viram como a alimentação... Quando eu falo que a desinflamação, ela reduz a vontade de comer doce, as pessoas não acreditam. As minhas alunas, elas todas diminuem a vontade de comer doce, porque a gente melhora essa sensibilidade à insulina, diminui essa resistência. Então a tendência é que cada vez menos vocês sintam essa necessidade. Então, ó, tá de parabéns. Vou até printar aqui, peraí. Maravilhosa, incrível. Ah, tá, entendi aqui, ó. A Kate tá falando, você teria algum remédio para indicar? Não prescrevo, eu como nutricionista não tenho habilitação para prescrever nenhum tipo de medicamento, tá? Somente suplementação. Mas para caso de doces, não tem nenhuma suplementação que você vai tomar que vai tirar a sua vontade de comer doces. Você precisa ter uma alimentação estruturada e aplicar, desinflamar esse corpo, porque é dessa forma que você vai ficar mais saciada e que vai melhorar essa sensibilidade à insulina, reduzindo aos poucos essa vontade, tá bem? Belmira, ai, Belmira maravilhosa, incrível, minha aluna, exemplo. Ó, boa noite a todas, um grande abracinho daqui de Portugal. Linda! Sandra, com suas indicações, fico muito feliz. Fico muito feliz em contribuir dessa forma com a sua transformação. E com a transformação de todas as mulheres que estão aqui. A Kate está dizendo aqui, pão integral seria ruim comer de manhã? Não, não é ruim. Nem o integral, nem o branco. Desde que seja consumido da forma certa. Com proteína e com fibra. Aí pode ser o integral ou o branco. Se não for consumido em excesso, né? Como 5 fatias de pão. Aí não dá, né? Mas ali 1, 2 fatias de pãozinho branco ou integral, ou um pão francês ali com o vinho mexido e com salada, excelente café da manhã. Pode incluir cacau 100% na fruta? Não entendi o motivo. Se for para aumentar os micronutrientes, não é uma boa. Ah, Carol, eu gosto de colocar o cacau para dar uma melhorada na fruta. Pode, mas aí coloque a fibra junto. Porque o cacau não é assim. Tudo bem que ele tem ali algumas boas propriedades e tal, mas não é a mesma coisa de uma fibra. Ele não substitui a atuação de uma fibra. Cacau é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas não têm a mesma função, entendeu? Se você falar, ai, Carol, eu quero colocar cacau para dar um gostinho, tá tudo bem, desde que seja em pequena quantidade. Mas mesmo assim tem que colocar fibra, porque o cacau não vai substituir a atuação da fibra, tá bem? Silviane, o que devo comer à noite? Inclusive, tem conteúdo sobre isso aqui no meu feed, tá? Lá no meu perfil tem. Qual é o prato, como montar o prato ideal para o jantar, tá? Tem lá. Mas é uma refeição completa, tá? Refeição completa. Quem troca uma refeição completa por lanche, achando que isso vai ser bom para o processo de emagrecimento, melhor jantar que vocês podem fazer uma refeição completa. Primeiro, começar lá com um pratão de salada riquíssimo em fibras e micronutrientes, com um pedacinho de proteína, comeu bem devagar, mastigando bem os alimentos. Aí vocês seguem daí lá com arroz, feijão, a carne e legume. Ah, Carol, comer arroz e feijão à noite engorda. Não, isso é mito. Mito. Uma refeição completa, assim como eu falei pra vocês aqui agora, tem uma quantidade absurda de nutrientes, vai dar muita saciedade e uma quantidade calórica bem pequenininha. Então, esse é o jantar ideal, tá bom? Você indica usar Torne? Eu não sei o que é isso. Não faço a menor ideia do que é. Então, não indico. Não sei o que é, não indico. Adri, boa noite. Boa noite, Adri. Gosto de kefir natural. Pode ser maravilhosa. O kefir natural é incrível. É um dos melhores probióticos que existem. Natural. A outra coisa, a mulherada fica lá toda hora querendo suplementar probiótico, suplementar probiótico. Tá, mas e como é que tá a ingestão dos probióticos naturais? Eu não sei, porque vocês têm uma mania... Mas uma mania de querer suplementar antes de se alimentar. Meninas, vejam, suplemento, já diz o nome, é para suplementar aquilo que a gente não consegue ingerir em forma de alimento. Mas se você tem essa possibilidade, para que você vai suplementar, sendo que você pode ter do alimento? Tem as melhores funções. Tudo, tem tudo. Todos os alimentos têm. Então, é que às vezes é mais fácil, né? Ah, eu não vou comer, não vou me alimentar bem, então eu tomo suplemento.
Aí é que vocês se enganam. Estão fazendo isso, estão completamente erradas. Então, o kefir é um excelente probiótico natural, pode sim servir como fonte de proteína aí no período da manhã ou da tarde, enfim. A Grazi está dizendo aqui, ó, Nutri, eu como um pão com ovo e fico bem satisfeita, então tenho que comer a metade de um pão? Isso mesmo, Grazi. Ah, eu como um pão francês com ovo e fico extremamente saciada. Diminui um pouquinho a quantidade do pão. Come meia, ou ao invés de 2 fatias, come uma, ou se for um pão francês, come meio. Mantenha a quantidade de proteína e inclui a frutinha depois e a fibra, tá? Porque são fontes de micronutrientes e são maravilhosas aí, são fundamentais para o processo de emagrecimento. Porque só um café da manhã, pão com ovo, não tem todos os nutrientes necessários, tá? Porque a ansiedade faz ter mais vontade de comer doces. Ai, meninas, esse assunto é um pouco polêmico, né? Falar de ansiedade. É que assim, ó, quando a gente tá ansiosa ou estressada por qualquer coisa, o que a gente pede? O que o nosso corpo pede? O que a gente quer? Uma fonte de prazer imediata. E o açúcar é uma fonte de prazer imediata. Quando você consome o açúcar, o que você tem logo em seguida? Uma liberação absurda de hormônios e neurotransmissores que nos dão essa sensação de prazer e bem-estar. Endorfina, serotonina. Então é isso que a gente busca. Não é que a gente tá ansiosa e vai comer por ansiedade, não é isso. É que quando você está ansiosa ou estressada, você quer alguma coisa, algum prazer para te tirar daquela situação. E o açúcar é uma das maiores, uma das maiores fontes de prazer imediato que existem. Então é isso que tem que cuidar. E ansiedade é diferente de fome emocional. Às vezes as mulheres confundem isso também. Ansiedade é uma doença séria que precisa ser diagnosticada e tratada por um profissional habilitado. Não é eu me diagnosticar com ansiedade. Tem que ser diagnosticada e tratada por um profissional, porque ansiedade não se trata só com alimentação. Se trata com terapia, tratamento medicamentoso em muitos casos, né? Então precisa de uma equipe multidisciplinar. Agora, isso daí que você me falou tá mais parecido com uma fome emocional. Ou seja, aquela pessoa que desconta as emoções na comida. Então tá estressada, quer doce para desestressar. Tá feliz, quer doce para comemorar. Tô triste, quero doce para para ficar feliz, entendeu? Usa o açúcar ali, o doce, como essa fonte de prazer imediata para tentar anestesiar essas dores, né? Sejam, tô com problema no meu trabalho, eu quero doce para me desestressar. Isso é um problema, porque nenhum alimento, bom se fosse, né, gente? Bom se você fosse lá, tô estressada, tô cheia de problema, vou lá comer um doce e isso vai resolver meus problemas. E não é assim. Ele vai anestesiar aquela dor momentaneamente e depois você vai criar mais um problema, que é o excesso de peso. Então, precisa cuidar, tá bem? Doutora, a kombucha é bom pra saúde? Sim, ela é saudável, tá? Ela é boa sim. Nutri, não consigo beber minha meta de água, fico muito cheia. É normal no início, Cris, é normal, porque o seu corpo não está acostumado a receber essa quantidade de água. Mas ele vai acostumar, tá? É normal. Eu, quando comecei a tomar água em jejum, por exemplo, eu não conseguia tomar nenhum copo. Eu tomava menos de, 200 ml. Hoje eu tomo 1,2 litro. Mas por quê? Eu fui acostumando aos poucos. Vai aumentando gradativamente. Vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Minha meta é 2,5 litros. Beleza. Comece aos poucos. Comece com 2 litros. Até você acostumar. Depois você vai para 2,1 litros, 2,2 litros. Até que o seu corpo se acostume. Mas precisa aumentar gradativamente, porque o seu corpo vai se acostumar, tá bom? Fique tranquilo. Carol, eu não tenho fome entre o café e o almoço. É errado pular e almoçar cedo? Eu não tenho fome entre o café e o almoço. É errado pular e... Daí se diz não tomar nada de café e almoçar direto? Ou se diz um lanchinho no meio da manhã? Eu não recomendo muito não, Lu. É assim, ó, a gente precisa também aprender a respeitar os sinais de saciedade, né? Você não vai comer se não tiver com fome. Mas aí, se você for almoçar, sempre quebre o jejum primeiro com um pratão de salada com um pedacinho de proteína, né? Por exemplo, Carol, não consigo comer dia nenhum. Não vai forçar também, né? Não há necessidade disso.
Mas aí almoça um pouquinho mais cedo e aí você começa sempre com um pratão de salada com um pedacinho de proteína e depois segue com o restante, beleza? Porque jejum tem que ser quebrado da forma certa, senão ele mais atrapalha do que ajuda. O que você me indica para fazer para bater a meta de água? Exatamente isso que eu falei, Cris. Começar aos poucos. Minha meta de água é 2,5 litros. Não consigo. Toma 2,200. Toma 2. E vai aumentando cada vez mais, porque o seu corpo vai acostumar. Ele acostuma, tá? Só que, lógico, também não vai ficar tomando água pra passar mal. Então vai aumentando aos pouquinhos. Começa com 2, depois vai 2,100, 2,200, 2,300 até chegar na sua meta, tá? A Paula, boa noite, linda. Boa noite, boa noite. Acho que eu respondi todas. Deixa eu ver se ficou alguma aqui, mas acho que eu respondi todas. Meninas, todas as perguntinhas respondidas, tá? Tá tudo certo, eu respondi todas. Se por acaso ficarem com alguma dúvida, fiquem tranquilas que teremos live ainda essa semana. Acredito que vai ser na sexta-feira, tá? Eu quero até ver se eu faço aquela live... a live date com vocês, aquela live tipo um happy hour, que é uma coisa um pouco mais descontraída, tá bem? Mas farei, fiquem tranquilas que teremos mais live. Então, se ficarem mais perguntas, não tem problema, estarei aqui para responder, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas, muito obrigada pelas perguntas de todas, tá? Fico muito feliz com as perguntinhas, com a interação de vocês. E sexta-feira estarei aqui, ou quinta ou sexta, tá? Um desses 2 dias. Mas eu estarei aqui, fiquem tranquilas. A Vera tá dizendo aqui, Carol, eu tomo 500 ml de água em jejum. Está correto? Está perfeita. Água em jejum é um dos primeiros passos, segundo passo, na verdade, para desinflamação. E 500 ml é uma quantidade muito boa. Tá certíssima. Perfeita. Meninas, muito obrigada. Um beijo. Vejo vocês. E lembrando, viu? Lembrando, aproveitando aqui, ó, que eu lembrei. Muitas mulheres... durante essa semana, logo depois que, na verdade, nós finalizamos as inscrições do Power Day, que é o meu método de desinflamação e emagrecimento, recebemos uma chuva de comentários. Carol, pelo amor de Deus, abre de novo, Power Day. Só que não tem como, meninas. Power Day não tem como a gente abrir turmas assim aleatoriamente. Porque o Power Day, ele não é só um método, ele é um acompanhamento. Então, recebemos todas essas alunas, estamos acompanhando a evolução delas, garantindo que elas tenham resultados, acompanhando o desafio de 15 dias. Então não tem como ficar abrindo turma o tempo todo, porque senão a gente não consegue dar conta, é uma demanda muito grande, tá? Então, o que nós decidimos, eu e minha equipe, decidimos fazer algo inédito para poder não deixar essas mulheres sozinhas, desamparadas nesse momento. Então, nós abrimos a oportunidade de pouquíssimas vagas para o meu desafio de desinflamação turbo, que é o desafio de 15 dias, tá? Só que o desafio está dentro do Power D, tá? Ele faz parte do Power D, é a primeira etapa, inclusive, mas ele não é o curso completo, tá? Ele é o desafio de 15 dias. Para que serve esse desafio? É uma metodologia, né? A metodologia da desinflamação, que é dividida em um desafio de 15 dias, onde cada dia vocês recebem uma missão diferente para ter os primeiros resultados. Que tipo de resultado, Carol? Minhas alunas reduzem a 3 números do manequim até 13 centímetros de barriga com esse protocolo, tá bem? Então, para quem tem interesse, temos pouquíssimas vagas, não deixaremos, nós vamos abrir só para poucas alunas. Quem entrou, depois que entrou não entra mais, tá? Só que, lembrando, tá? Esse protocolo não é Power Day, não tem acompanhamento. Ele é somente o desafio que vocês vão receber lá das 15 missões, vocês vão executar e depois vocês podem ir trocando ali ideias comigo para mandar o antes e depois, para eu avaliar os resultados de vocês, tá bem? Mas ele não tem o acompanhamento, não faço o grupo junto com vocês igual é no Power Day, tá? O Power Day, eu vou lá, eu participo do grupo, eu faço, tanto que a gente fez com um valor bem mais acessível, né? Porque como ele não tem esse acompanhamento, não tem suporte, eu não participo dos grupos, a gente não faz o desafio juntas, não é Power Day, é diferente, tá bem? Mas nós fizemos com um valor bem diferenciado, um valor bem mais em conta para que todas pudessem, para pelo menos terem, né, seus primeiros resultados e não ficarem desamparadas nesse momento, tá bom? Quem quiser, manda um oizinho lá, o link está na minha bio para garantir as inscrições, lá tem certinho tudo que está incluso, o valor do investimento, quantas vezes pode parcelar, dá para parcelar no cartão até 10 vezes sem juros, o valor ficou maravilhoso, tá? Ficou bem acessível.
Nós já fizemos isso justamente para que ninguém ficasse de fora, tá? Para que todas pudessem ter a oportunidade de ter os resultados, tá bem? Então, o link está lá na minha bio. Quem não achar o link na minha bio, manda uma DM pra mim ali no particular, ali, manda um oizinho pra mim. Carol, quero o link pra me inscrever no Desinflamação Turbo, que daí eu envio lá pra vocês e se tiverem mais dúvidas eu vou ajudando também, tá bom? Meninas, muito, muito, muito obrigada pela presença de todas. Continuem aqui ligadas e essa semana teremos mais live, tá bom? Um beijo e até lá!